Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos os que estão aqui. Queria começar por fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles para o Ricardo Guerreiro, que não está aqui neste momento. Para o Ricardo Guerreiro, que tratou aqui da parte logística da Feira do Livro. O segundo para o Miguel Esteves Pinto, este senhor aqui, calças vermelhas, podem olhar para ele, que fez o vídeo e a música, o vídeo do livro que está no YouTube. Se procurarem Anti-Tech Revolution, o nome dele artístico é Beltrano, como fulano se quer Beltrano. Queria agradecer ao Miguel Esteves Pinto, especialmente porque teve bastante trabalho com isso e fez pro bono. Queria também agradecer ao Luís Serra Santos, que está aqui pela Digital Azul, também pro bono, para filmar a iniciativa. E queria agradecer finalmente ao Ricardo Ribeiro pelo processo, ao longo do processo da feitura do livro. Ele teve muito trabalho com uma parte que é o índice remissivo, e o Ricardo não me deixará mentir. O índice remissivo demorou-nos meses a fazer, e eu já explicarei um pouco, porque se foram materiais enviados da cadeia em cartas. Não sei se o som está muito bom, se ouve bem. Queria agradecer ao Ricardo pelo enorme trabalho que teve no índice remissivo. O Ricardo disse uma coisa, não sei se lembras na altura, que o Ricardo trabalha trabalhas há 37 anos em livros, e és editor há 25 anos, é o editor da Soregra há 25 anos, e disse-me, na feitura do livro, pelas cartas que nós trocávamos com o Ted Kaczynski, mesmo cartas em suporte de papel e não digital, e eu lembro na altura, quando estávamos a trabalhar horas na concepção do livro, o Ricardo me ter dito, e não me deixarás mentir, nunca tinhas encontrado um autor tão metódico e tão cooperante quanto o Ted Kaczynski. E perfeccionista ao máximo. Ele tinha que escrever em papel, porque não havia outra possibilidade de o fazer. As cartas, como ele está preso, são todas revistas, não é? E ele escrevia com uma caligrafia, com um cuidado, que eu nunca vi. Nunca. É isso que eu posso dizer, que não podia nada falhar, e é verdade. Assim torna-se super simples fazer um livro, para quem já fez muitos, e nesse aspecto é uma coisa excepcional. Ainda por cima ele tentava, dentro do possível, falar português quando fosse preciso, apesar de ser americano, não é? E estar a mandar para a Europa. O Manuel Monteiro é representante, esqueci-me de dizer, da edição não em Portugal, na Europa. E é verdade, é uma pessoa com uma vontade e uma maneira de fazer as coisas no máximo de perfeição possível. Eu esqueci-me de dizer uma coisa ao princípio, vocês estão a ver esta tecnologia toda e parece um bocado absurdo, não é? Estar a falar de um livro de antitecnologia, mas depois o Manuel Monteiro vai explicar isso melhor que eu. Está bem, prometo falar disso daqui um pouco. Sobre o autor, diz? Um bocadinho mais baixo? Pá, mas há pessoas lá ao fundo que estão a dizer que está bem. Sobre o livro e sobre o autor, antes de falar sobre o livro propriamente dito, queria só dizer, porque houve muitas pessoas que tinham curiosidade em saber como é que o livro foi feito. O livro foi feito com base em cartas com texto que foram sistematicamente enviadas. E com base nessas cartas, depois houve um conjunto de pessoas que, para o bono, estiveram a passar, a transcrever para o computador. Isso foi um processo que demorou meses. Há uma pergunta também que podem fazer e que também eu faço, que é: Porquê é que sou eu um dos representantes? A história, para mim, e vou contá-la exatamente como foi, a história também, o convite da parte do Ted Kaczynski para eu ser o representante na Europa, posso dizer-vos que há 3 pessoas no mundo, há uma nos Estados Unidos, chamada Alex Uziel, que tem os direitos de representação na venda nos Estados Unidos e na América do Norte, e há um no Brasil chamado Rui Maier, um professor de filosofia, o dos Estados Unidos é um empresário, editor. Há um no Brasil chamado Rui Maier, que é um professor de filosofia e que tem os direitos do Brasil e da América do Sul. E depois há na Europa, eu. Porque eu também não sei.
não me custa dizê-lo. Eu comecei a escrever ao Ted Kaczynski porque achei... há três categorias de pessoas em relação a esta matéria do Ted Kaczynski. Há as primeiras pessoas que dizem ele fez o que fez e, portanto, eu não quero ler. E eu compreendo e respeito o primeiro grupo de pessoas que, em função das suas ações, eu não quero ler o que ele fez. Não quero saber o que é que esse senhor pensa, dado aquilo que fez. Há outra categoria de pessoas que dizem, tudo bem, eu vou ler um autor desse, um bombista, há que dizê-lo com frontalidade, mas vou lê-lo à luz de muitos preconceitos. Eu noto, por exemplo, quando o autor fala de compaixão, já ouvi pessoas externas, como é que um tipo destes pode falar de compaixão? Portanto, há uma segunda categoria de pessoas que lê a obra de Ted Kaczynski, mas lê sempre com, calma, mas ele está a dizer isto, mas ele fez isto, mas sempre com uma série de preconceitos. Eu acho que pertenço à terceira categoria de pessoas, que é, não tenho nenhum fascínio, e evidentemente tenho reprovação por quem tira a vida de outras pessoas, não tenho nenhum fascínio, mas pertenço à terceira categoria de pessoas, e acho que isso não me torna menos humanista, consigo distinguir obra da vida do autor. É tão simples quanto isto. Não acho que isso faça de mim menor humanista. De uma forma mais arrogante até poderia dizer que a terceira categoria de pessoas seria a mais humanista. Consegue ler a obra e, em função do que está escrito, analisar de uma forma imparcial. E no meu caso, eu acho, e acho isso desde os 21 anos, eu acho o pensamento de Ted Kaczynski de um gênio. E gênio não é uma palavra que eu uso com frequência. Eu escrevi uma vez ao Kaczynski, vi uma vez a morada do Kaczynski, vejo aqui algumas caras que não conheço, provavelmente serão dos serviços secretos, mas todas as cartas que vão para os Estados Unidos, para a cadeia, para a penitenciária máxima, todas as cartas que ele enviava, todas são absolutamente escrutinadas. Tudo isto é legal, todos os representantes legais não têm cadastro, está tudo o material que é enviado da cadeia é escrutinadíssimo. Eu posso só dar-vos um exemplo. Eu enviei um conjunto de artigos sobre a biosfera em 22 de abril do presente ano, em 22 de abril, e o Kaczynski disse-me, eu perguntei-lhe, mas ainda não recebeu, ou ainda não recebeste, em inglês não há o tu nem o você, e ele, há uma semana, enviou uma carta a dizer, não, esse material ainda não me chegou, porque ainda está a ser escrutinado. Artigos de imprensa, fotocópias de livros, ainda estão a ser escrutinados desde 22 de abril para saber se podem conter algum material considerado de alguma forma perigoso. Portanto, tudo isso é escrutinadíssimo. Sobre o autor em si, só dizer duas ou três coisas. O Kaczynski era um matemático brilhante, isso é uma coisa que é unânime no mundo da matemática, que entrou em Harvard de 16 anos, tinha um QI de 170, saltou anos na faculdade para chegar a Harvard com 16 anos, tirou o doutoramento, deu aulas na Universidade de Califórnia. Há um matemático, agora tenho pena de não me lembrar o nome, há um matemático que diz, e há registros disso, que eu acho graça, que só 12 pessoas no mundo, não sei, o matemático depois não diz se ele se inclui nessas 12 pessoas, só 12 pessoas no mundo é que conseguem entender a tese de doutoramento do Ted Kaczynski sobre funções. Bem, ele hoje está completamente fora do mundo da matemática, ou numa carta até disse que se fosse hoje, muito provavelmente teria enverdado por aquilo que se chamam as ciências sociais. E pronto, aos 29 anos, como também a maior parte das pessoas deve saber, aos 29 anos foi para uma cabana, viver sem água canalizada, nem eletricidade. E estranhamente, nada eu vejo que muitas das pessoas, aquilo que se concentra mais é na parte do autor, da vida do autor, na vida da autossuficiência dele, no percurso de alguém que é bem sucedido e que larga o sistema e que vai viver para uma cabana. A parte para mim que é mais fascinante não é a vida do autor, não é o próprio Ted Kaczynski, é a obra de Ted Kaczynski. É por isso que sou o representante legal. Porque eu também não sei, porque quando o Ted Kaczynski me enviou uma carta a perguntar se eu estaria interessado em publicá-lo na Europa, eu confesso que fiquei perplexo, dada a quantidade de correspondentes que ele tem. Na altura ele enviou uma série de coisas, umas datilografadas, outras de pessoas dos Estados Unidos que enviaram por computador, e achei, se já tinha achado a obra dele anterior
extremamente original e com uma abordagem holística e crítica singular do sistema tecnológico. Esta última obra, e não minto ao dizê-lo, eu já li umas 15, 16 vezes e acho um livro fundamental no século XXI. E é apenas por isso que sou representante dele, não é por nenhum fascínio por quem tira vidas, não é por nenhum fascínio sequer pela vida da autossuficiência que ele levou, não é por nenhum fascínio que não seja o que ele escreveu. Isto é difícil de falar olhando para folhas, eu tenho aqui 20 folhas, mas dada a restrição temporal e dada a restrição do vento, mais vale falar de cor. Em que é que este livro... De que é que este livro trata? De muita coisa. Eu não consigo em 30 minutos fazer uma breve súmula, nem sequer de um capítulo. Queria apenas falar de alguns aspectos absolutamente originais do pensamento de Ted Kaczynski. Primeiro aspecto. Segundo, há um princípio de um movimento revolucionário, é identificar numa sociedade, numa sociedade em que haja processos complexos, identificar as várias contradições da sociedade e procurar, como dizia o Mao Zedong, e procurar aquela que é a principal contradição. Nós encontramos isto, por exemplo, em movimentos como os marxistas, encontram a principal contradição entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm os meios de produção e que têm de trabalhar. A extrema-direita atualmente, por exemplo, encontra a principal contradição do sistema entre os nacionais e os imigrantes. Algumas feministas mais extremistas encontrarão a principal contradição nos direitos dos homens e das mulheres. Há hoje também uma corrente populista, por exemplo, no Brasil, em que a principal contradição começa a ser a classe política e todos os outros. Para Kaczynski, a principal contradição, não negando ele outras, como os direitos das mulheres, como os direitos homossexuais, mas tudo isso para ele são contradições menores em relação à contradição maior. E a contradição maior que ele identifica na sociedade odierna é a contradição entre o sistema tecnológico e a natureza. Isto dito de uma forma muito simplificada, evidentemente, só explicar isto, levar-me ao tempo todo e a seguir já a outro livro. A principal contradição é esta. O objetivo para o qual o movimento Kaczynski quer direcionar as pessoas é para, e aqui tenho de dizer as palavras como elas são, para o desmoronamento do sistema tecnológico. E porquê? Porque se nos livros anteriores o Kaczynski entendia que a evolução ou a mutação acelerada do sistema tecnológico iria conduzir ao sofrimento psicológico, iria conduzir ao fim da autonomia, ao fim do processo de poder dos grupos individuais ou de pequenos grupos perante os grupos maiores, ele, na última obra, claramente já está numa outra fase, que é o mundo, o planeta, a humanidade, com o sistema tecnológico atual, a evoluir como está a evoluir, o mundo caminha para a sua extinção. Poderão dizer, que algumas pessoas dizem, bem, mas isso é um pensamento apocalíptico, isso é um pensamento extremista, isso é muito pessimista. Eu tenho só aqui algumas citações, vou tentar ler, se o vento me permitir. Primeira citação. A Terra está em perigo, como há 2 anos... É uma citação de 2015. A Terra está em perigo, como há 2 anos começou a tornar-se evidente. Os oceanos Atlântico e Pacífico, com grandes ondas, estão a corroer as areias das praias e o contraste do imenso calor com o imenso frio faz que, por um lado, haja desmedidas secas e, por outro, enormes frios, com terras e cidades geladas, como nunca antes tinha visto nos diferentes continentes. Quem ler o relatório Planeta Vivo de 2014, e posso dizer-vos que o 2016 é pior que o 2014, o 2014 é pior que o 2012, o 2012 é pior que o 2010, e assim caminhamos. Quem ler o relatório do Planeta Vivo, continua a citação, de 1914, verificará que, além da espécie humana estar em risco, outras espécies vivas, na terra e no mar, estão a desaparecer.
com a consequente diminuição da biodiversidade das espécies, caiu para metade ao longo dos últimos 40 anos. A verdade é que, em resultado das alterações climáticas e do desejo dos mercados usurários, têm sido criadas cada vez maiores dificuldades ao planeta Terra. Se esta situação não mudar rapidamente, sublinho, se esta situação não mudar rapidamente, a Terra pode desaparecer e nós humanos com ela. Esta citação não é de Ted Kaczynski, é do Mário Soares no Diário de Notícias de 2015. Para quem não gosta do Mário Soares, ler outros de outros quadrantes. 2 de junho de 2017, uma citação do Público. Mesmo com Paris, o planeta está em risco. E é neste século, porque pode atingir fronteiras irreversíveis na degradação ambiental. Francisco Louçã, 2017, 2 de junho, Público. Mas há mais. E não vou ler apenas... Não vou ler... Há pessoas que já estão a pensar, ele só está a ler gajos de esquerda. Não. Vou ler a seguir pessoas de direita, nomeadamente do Partido Republicano. Outra citação, isto a propósito de a visão de que o mundo caminha para o apocalipse, não é uma visão singular. Outra citação, os dados científicos, os ipsis verbis, os dados científicos demonstram que o nosso planeta não está em boa situação e que a humanidade está em risco. Esta citação, do ano passado, é de Jean-François Blarel, embaixador da França em Portugal. Disse isto ao Expresso. Repito, a humanidade está em risco. Poderia também citar, mas aqui precisaria de citar 246 parágrafos. Não sei se as pessoas sabem, mas o Papa Francisco escreveu o Evangelho Laudato Si, em latim, em português Louvado Sejas. E o Evangelho é todo ele dedicado, em 246 parágrafos, à situação do planeta e ao risco do planeta e à possibilidade de extinção do planeta se nós continuarmos como continuamos hoje. É o Papa Francisco que escreveu, de resto, ou quanto ao mais, não é uma coisa absolutamente nova porque as encíclicas anteriores já tratavam do assunto. E há uma frase curiosa do Evangelho, chamado Evangelho Verde, Evangelho não, encíclica, da encíclica Laudato Si, em que o Papa Francisco diz, 2016, diz: é tão importante neste momento, no mundo atual, ouvir o clamor dos pobres como ouvir o clamor da terra. Isto só para situar, porque dada a pletora de informação, a quantidade de informação que há todos os dias, as pessoas não reparam que há muitos estudos, inúmeros estudos, seja da ONU, seja da Organização Mundial de Saúde, seja da Organização Mundial Meteorológica, seja dos relatórios da WWF, os relatórios do Planeta Vivo. Quem se dedicar a estudar o assunto, ou quem se dedicar a ler, nem que seja as sinopses, verificará que isto não tem que ver com juízos de valor, tem que ver com uma abordagem lógica e fria. A atual velocidade do desenvolvimento tecnológico, a atual depredação dos recursos, conduzirá, inevitavelmente, à extinção do planeta e à extinção da humanidade. Sobre o Ted Kaczynski, há pouco falei das 3 categorias de pessoas, aquelas que recusam ler porque ele fez o que fez, aquelas que leem, mas que leem com inúmeros pruritos, e aquelas que leem como um outro autor qualquer. Uma coisa que eu costumo pensar é, se nós agora descobríssemos que Tolstói, que Kant, que Freud, Marx, se descobríssemos de repente que eles tinham matado pessoas ou tinham violado criancinhas, desculpem o exemplo aberrante, mas se descobríssemos isso, o pensamento deles, de Kant, de Freud, perderia valor. Para mim não perderia nenhum. Uma coisa é a obra, outra coisa é a vida da pessoa. Eu sei que muitas pessoas não concordam com isto, mas pergunto-vos só, se fosse descoberto determinadas pessoas, seja na literatura, seja na filosofia, seja na ciência, o Einstein descobria-se agora que tinha matado A ou B, a fórmula dele deixaria de ter valor? Isto porquê? Porque há muitos académicos e há muitos cientistas e há muitas pessoas da área da tecnologia que vêm alertando para a mesma coisa que Kaczynski vem alertando, para o desmoronamento do planeta. E não tenho a menor dúvida que haveria muito mais pessoas que citariam o Kaczynski se o Kaczynski não tivesse feito o que fez. Não tenho a menor dúvida. Ainda assim, há algumas coisas que eu gostaria de dizer. Por exemplo, continuando com as citações, e agora passando para o lado, vou citar uma pessoa que é psiquiatra, que é da Fox News e que é inclusivamente do Partido Republicano, chamado Kate Albel, também é um doutorado. O seu trabalho, Theodor Kaczynski, pese embora as suas terríveis ações,
merece um lugar ao lado do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e ao lado de 1984, de George Orwell. Primeira citação. Segunda citação, do fundador da Sun Microsystems, pelo nome parece-me qualquer coisa tecnológica, que diz, por mais que me custe admitir, e depois isto é uma citação de uma citação mais longa, porque ele teve amigos que foram vítimas do Kaczynski, e ainda assim, por mais que me custe admitir, e para mim é extremamente difícil admiti-lo, eu tenho, com muito custo, de admitir que há enorme mérito na argumentação de Kaczynski. Estou? Que há enorme mérito na argumentação de Kaczynski. Bill Joey, fundador da Sun Microsystems. Passando para o mundo académico, da Universidade de Massachusetts, o professor Ben Brocato, do Departamento de Sociologia, também um doutorado, ou um pós-doutorado até. Kaczynski, a propósito do último livro, forneceu-nos uma visão crítica que até agora não havia e de que toda a humanidade estava em falta. Mais uma citação, a propósito do mundo académico, só uma curiosidade. Na Universidade de Michigan, Kaczynski, no curso de Filosofia, é um autor obrigatório no estudo da tecnologia. É um autor obrigatório. Outra citação. Passando agora para Portugal. Luís Pedro Nunes, acho que conhecem-o, do Eixo do Mal, do Inimigo Público, escreveu recentemente um artigo, o Unabomber estava certo, que eu até acho que foi inspirado num outro artigo que surgiu na Fox News, que é The Unabomber was correct, ponto de interrogação, e termina o artigo dizendo sim, estava. Mais recentemente, no dia 18 de março deste ano, no Expresso, na revista, passo a citar, o Luís Pedro Nunes escreveu, com um título chamado O Unabomber estava certo, muito parecido com o da Fox News, Was the Unabomber correct? Escreveu, ao revisitar as ideias deste matemático brilhante, formado em Harvard e a lecionar em Berkeley, foi viver para uma cabana no meio do nada, no estado do Montana. Não é possível deixar de ter a sensação de um visionarismo que não tivemos a mínima capacidade de vislumbrar. Mais de 20 anos depois da sua prisão, que acompanhei enquanto jornalista. Luís Pedro Nunes. O artigo continua, mas não vou continuar a amassar-vos. José Pacheco Pereira. Kaczynski é um intelectual acima da média. Consistente e fanático. Com aquela singularidade de propósito, sem desvios nem distrações, que permite criar uma obra. Professor David Skverna, professor de Filosofia, também um doutorado, para quem gosta de títulos, passo a citar, o Skverna inclusivamente dá aulas com o Kaczynski, ele dá um curso de Filosofia e Tecnologia na Universidade de Michigan, e o Kaczynski é um autor central. Passo a citar o David Skverna. O livro de Kaczynski, Anti-Tech Revolution, ou A Revolução Antitecnológica, é um marco fundamental no pensamento sobre a tecnologia. É um documento com uma pesquisa intensiva, extremamente bem escrito e profundamente documentado, dedicado a neutralizar ou enfraquecer, esta parte que ele escreveu, neutralizar ou enfraquecer, é mesmo demolir, mas pronto, dedicado a enfraquecer ou neutralizar o sistema tecnológico antes que as suas piores consequências se tornem realidade. Em inglês, o David Skverna escreveu sobre este livro que temos aqui, Nothing else like this exists. Nada como isto existe. Não há nada, não estou a dizer pelo mérito ou pelo desmérito, estou a dizer com a quantidade de pesquisa. O Kaczynski teve 35 anos, a formar uma teoria e a formar uma extensíssima base empírica, explicando como é que o planeta caminha para a sua autodestruição. Continuando a citação do Skverna, todos aqueles que estão preocupados com o futuro da humanidade e com o futuro do planeta devem estudar muito bem este livro. Por último, uma citação de um cientista, o Stephen Hawking. O Stephen Hawking também tem uma visão apocalíptica do desenvolvimento tecnológico. E o Stephen Hawking, além de ser um cientista, é ele próprio um beneficiário do sistema tecnológico, que é graças ao sistema tecnológico que ele move os 3 dedos, e ainda assim, o Stephen Hawking, um dos maiores preeminentes cientistas,
do século XX e dos séculos XX e XXI, disse à BBC: 1. O desenvolvimento da inteligência artificial pode levar ao fim da raça humana. 2. Enquanto o impacto da inteligência artificial no curto prazo depende de quem a controla, no longo prazo, a inteligência artificial só poderíamos conseguir medir as suas consequências se pudéssemos garantir o que não podemos, que ela a longo prazo possa ser controlada. O problema é que ela no longo prazo não pode ser controlada. Terceira citação, Stephen Hawking: o êxito em criar a inteligência artificial será o maior acontecimento na história da humanidade. Infelizmente, muito provavelmente, será também o último. Muito bem, falando sobre o livro, e restando-me 5 minutos, falando sobre o livro, tentar fazer um resumo de uma coisa que demoraria no mínimo 4 horas. Há um conceito no livro, que é um conceito que o autor faz de uma forma análoga com o mundo biológico, que é o conceito de sistemas de autopropagação. Um sistema de autopropagação, nós encontramos isso na biologia, passa o pleonasmo. Uma colmeia de abelhas é um sistema de autopropagação. Uma alcateia de lobos, passa outro pleonasmo, é um sistema de propagação. Um sistema de propagação, nós conseguimos verificar isso no mundo biológico e conseguimos verificar isso também no mundo dos seres humanos. Um sistema de propagação é um sistema que, 1. Procura essencialmente a sua sobrevivência. 2. Procura a sua propagação. 3. Procura aumentar o seu poder e a sua dimensão geográfica. Os sistemas de autopropagação sempre existiram havendo seres humanos. Nos povos primitivos, o caso em seguida traça uma história da humanidade, nos povos primitivos, os sistemas de autopropagação existiam, evidentemente. Nós tínhamos o núcleo familiar, aquele que era chamado o subsistema, tínhamos o supersistema do núcleo familiar, que eram os bandos, ou seja, os núcleos familiares estavam organizados em bandos, o bando funcionava como um supersistema do subsistema núcleo familiar, e tínhamos os bandos organizados em tribos. A tribo seria, portanto, um supersistema dos bandos e seria também um supersistema dos núcleos familiares. O bando era um subsistema da tribo, mas era um supersistema em relação ao núcleo familiar. Os sistemas de autopropagação sempre existiram, por isso é que a humanidade se reproduziu e propagou até hoje. E é curioso ver, por exemplo, mesmo começando lá atrás, nos tempos mais primeiros, quando, por exemplo, os povos primitivos, quando e aqueles que passaram a utilizar cavalos, ou seja, meios de transporte, começaram a aumentar aquilo que disse há pouco, que é a sua circunscrição territorial, a sua área geográfica de um sistema de autopropagação, aumentava nos tipos primitivos quando elas dispunham de cavalos. E aumentava também o seu poder. Depois tivemos os impérios, mas mesmo os impérios ao longo da história da humanidade tiveram sempre circunscritos àquilo que havia de partida, àquilo que havia de qual era o grau de desenvolvimento tecnológico. Um império, em determinados estádios da história, não poderia chegar muito longe porque não tinha as redes de transporte e de comunicação que tem hoje. Ou seja, os sistemas de autopropagação do passado não dispunham dos meios, das redes de comunicação, não vou acabar a horas, não dispunham das redes de comunicação e transporte que hoje dispõem, e por isso os impérios do passado quando se expandiam geograficamente e quando expandiam o seu poder, estavam sempre limitados para a tecnologia que havia da altura. Claro que poderíamos ir mais longe e há pessoas que às vezes eu fico espantadas, dizem, quando veem aquele filme, A Vida dos Outros, ou O Gosto dos Outros, os horrores da Stasi e da privacidade e da intimidade. Mas não há hoje, como havia, a capacidade que hoje um Estado tem, ou como uma multinacional tem, de invadir todos os recantos da vida do indivíduo, é muitíssimo maior do que nos tempos da Stasi. Aliás, hoje, como disse o Polanski, nós somos voluntários da Stasi, porque todos nós hoje disponibilizamos, porque temos câmaras de filmar em casa que pensamos que não estão ativas, porque dispomos de uma série de fotografias e informações sobre nós à internet ou à internet. Mas, voltando aos temas da autopropagação, o conceito é um conceito muito interessante, porque analisa a história da humanidade à luz daquilo que diz que são os sistemas de autopropagação. O problema dos sistemas de autopropagação no mundo de hoje é que, pela primeira vez, existem redes de transporte e redes de comunicação mundializadas e à distância de um segundo ou de um clique, seja no sistema financeiro, seja na parte ambiental, e depois levaria a uma conversa muito longa,
Hoje, os sistemas de autopropagação, na sua sede de expansão de poder e expansão geográfica, não têm as barreiras do passado. E qual é, à luz de Kaczynski, qual é... o pensamento dele está informado tem a forma, informado teoricamente, da ideia de que um sistema de autopropagação pode ser um país, pode ser uma empresa, pode ser uma rede criminal mundial. Um sistema de autopropagação, aquilo que procura é, insisto, sobreviver, propagar-se, aumentar o seu poder e a sua dimensão geográfica. No mundo atual, a novidade introduzida no mundo atual são precisamente as redes mundializadas e a enorme capacidade, a colossal capacidade tecnológica que hoje os sistemas de autopropagação têm. Isto faz o quê? Isto faz que, quando um sistema de autopropagação quer competir, por exemplo, um país, ou por exemplo uma empresa ou uma multinacional, a vantagem, à luz da seleção natural, a vantagem de curto prazo que ele tem de fazer para vencer a competição, a vantagem que ele tem de aproveitar, com o sistema de autopropagação, tem de aproveitar, é uma vantagem que no curto prazo lhe permitirá competir e eliminar ou diminuir o poder dos outros sistemas de autopropagação, mas que no longo prazo irá conduzir à extinção do planeta. Porque a vantagem da seleção natural, sobrevivência de cada um dos sistemas de autopropagação no mundo atual, é uma vantagem que não tem em consideração, ou que tem muito pouca consideração, o interesse de longo prazo. Isto não é difícil de perceber com exemplos ilustrativos. Basta pensar, por exemplo, os Estados Unidos e a China, que são sistemas de autopropagação extremamente bem sucedidos economicamente, não por acaso são os países que produzem mais lixo mundial. Ou seja, nós conseguimos ver à escala de um sistema de autopropagação dos países, nos Estados Unidos, o relatório do Planeta TV diz isso, se nós vivêssemos como um cidadão médio dos Estados Unidos, nós precisaríamos neste momento de 3,9 planetas. E podia dar outros exemplos, o do Qatar ainda é pior que os Estados Unidos, podia dar o exemplo da China, isto só para dizer, os sistemas de autopropagação, enquanto países mais bem-sucedidos economicamente, são aqueles precisamente que estão a contribuir para a degradação da biosfera, do ambiente. Nas multinacionais, nas empresas, a mesma coisa. As empresas que sobrevivem não são aquelas que têm em consideração o interesse, nem o interesse ambiental, nem sequer muitas vezes, como vimos na chamada crise do subprime, na crise do subprime, em 2007, do chamado subprime, a única coisa que funcionou ali foi que a vantagem de curto prazo era a gula. Ainda que no fim o próprio sistema todo se desmoronasse, e estou a falar só financeiramente, e ainda assim foi o que foi. O livro tem uma série de dados e de reflexões e tem um extensíssimo empirismo informado por uma extensíssima e intensíssima teoria. Há alguns dados que só pecam por desatualizados, porque o que era verdade ontem, hoje é pior. É sempre assim quem lê estes relatórios. Só alguns dados. Por exemplo, quanto à vida marinha, nós temos hoje 245 mil km² em que a vida marinha foi dizimada pela poluição. 245 mil km², para ter uma ideia, é quase o tamanho do Reino Unido. Nós temos hoje 12% das pessoas do planeta, este dado até da Organização Mundial de Saúde, temos hoje 12% das pessoas do planeta que respiram ar de boa qualidade. 12%. Ou seja, 88% não respiram ar de boa qualidade. 1 em cada 7 habitantes do globo não tem acesso à água limpa. Vou dar um dado que é da ONU. 3,5 milhões de pessoas, ou seja, 3,5 milhões de pessoas morrem por água poluída contaminada. Ou seja, há mais pessoas por ano que morrem fruto só da água contaminada, de um dos problemas ambientais, do que todos os somatórios, todas as violências, incluindo as próprias guerras. Um outro aspecto que considero importante é o estudo que aqui está feito dos elementos raros da Terra que durante
centenas de milhões de anos, sempre tiveram um certo grau de estabilidade. Os elementos raros da Terra, raros e irreversíveis, muitos deles, que estão a ser consumidos. Eu vou dar alguns exemplos, poderia dar uma extensíssima lista, mas também não quero amassar-vos com uma conversa que poderá parecer técnica. Mas é um aspecto que é muito importante, que é nós chegarmos a um ponto de, passa a palavra, cara, de inexaurível. Ou seja, nós caminhamos, e quem olha para os dados de forma lógica, isso é uma coisa que me fascina no pensamento de Kaczynski, a olhar para as coisas de uma forma absolutamente lógica, fria, em alguns pontos desprovida de emoção, mas totalmente racional. E olhando para os dados, nós temos... Acho que o voar de folhas é impossível. Não, diz. Pois, há tanto por dizer. Ok. Bem, uma vez que vamos ter de terminar, eu gostaria só de... Só mais duas coisas. Está quase. Está bem. Está bem. Pronto, não vou falar dos elementos raros da Terra. Queria só terminar para não serem... Para isto não ter apenas um tom apocalíptico. Queria ler um breve passo sobre a experiência do Kaczynski de viver nos bosques. E prometo terminar. Não falei dos elementos raros da Terra. Na minha vida nos bosques, encontrei certas satisfações que esperava, como liberdade individual, independência, um certo ingrediente de aventura e uma vida de baixo stress. Também obtive algumas satisfações que não tinha antecipado, que não tinha previsto, nem que tinha compreendido com profundidade, ou que chegaram até mim com surpresas completas. Quanto mais íntimo te tornas com a natureza, mais aprecias a sua beleza. É diferente de ser um passageiro, um turista da natureza, de ser um habitante da natureza. Passa a ser uma beleza que não consiste apenas em imagens e sons, mas na apreciação do todo. Relacionado com isto, parte da intimidade com a natureza que adquires é a nitidez dos sentidos. Na vida urbana, tu tendes a virar, de certa forma, para o teu interior. O ambiente que te circunda está inundado, como aqui, de imagens e sons irrelevantes, e ficas condicionado a bloquear a maior parte dos estímulos que vêm de fora, estímulos sensoriais. Nos bosques, a tua percepção das coisas vira-se para o exterior, em vez de para o interior, para o teu ambiente circundante, uma vez que ficas muito mais consciente do que se passa em teu redor. Repararás, por exemplo, em coisas quase imperceptíveis no terreno, como plantas comestíveis e rastros de animais. Se um ser humano passou e deixou apenas uma pequena parte de uma pegada, provavelmente darás conta. Passas a reconhecer os sons que chegam aos teus ouvidos. Isto é o canto do pássaro. Isto é o zumbido do moscardo. Isto é o início da corrida de um veado. Isto é uma pinha arrancada por um esquilo que aterrou num tronco. Se ouves um som que não consegues identificar, isso prende imediatamente a tua atenção, mesmo sendo tão débil que seja dificilmente audível. Este alerta, esta abertura dos sentidos, é dos maiores luxos de viver próximo da natureza. Não consegues entender isto, a não ser que o tenhas experimentado. Termino. Na vida nos bosques, aprendi também que o tédio é uma doença da civilização. E que a felicidade não é maximizar o prazer. A felicidade é tranquilidade. Quando desfrutaste longamente de tranquilidade, adquires uma aversão à ideia de um prazer muito forte. Um prazer excessivo cria uma disrupção na tua tranquilidade. Aprendes, como tinha dito, que o tédio é uma doença da civilização. Eu penso que é fundamentalmente tédio aquilo que está na origem das pessoas terem de estar constantemente entretidas ou ocupadas, porque caso não estejam, algumas ansiedades, frustrações, descontentamentos e outros quejantes começarão a vir à superfície. Nos bosques, se não tens trabalho que precisa de ser feito, podes sentar-te por horas não fazendo nada, apenas ouvindo os pássaros ou o som do vento ou o silêncio, observando as sombras movendo-se enquanto o sol viaja, ou simplesmente observando objetos familiares. E não te aborreces, estás simplesmente em paz. Julgo ter sido Jane Austen quem escreveu, num dos seus romances, que a felicidade é sempre algo que prevês, que antecipas, não algo que pessoas em determinado momento. Isto não é sempre verdade. Talvez seja verdade na civilização tecno-industrial, mas quando saltas fora do sistema tecno-industrial e te readaptas a uma diferente forma de viver, a felicidade é algo que tens aqui e agora. Perguntas e respostas, não há mais tempo.